costura aqui nessas duas, para a gente ficar só com essas duas fileiras aqui de cadeiras. Bom, irmãos, vamos lá. O nosso estudo de Apocalipse hoje está muito interessante. Na minha opinião, é uma das aulas mais interessantes, essa aula hoje, porque nós hoje temos o objetivo de fazer com que você entenda qual é a sequência dos eventos que vão acontecer. E tudo com base, é claro, na palavra de Deus, tá? Então hoje nós vamos jogar tudo numa linha do tempo, tá? Que vocês já viram, estão acostumados a ver a linha do tempo. E nós vamos começar do ano 0, que foi quando o Senhor Jesus Cristo nasceu. E assim nós vamos passando, nós vamos colocando os anos que marcaram a história da igreja, né? Vamos ver ali o período do arrebatamento, grande tribulação, e nós vamos até a eternidade. O objetivo, irmãos, dessa aula é fazer com que você entenda quando vai ser a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Claro que nós não vamos marcar data, não podemos fazer isso, porque não se tem uma data marcada, né? Só o Senhor Jesus é que sabe quando que Ele volta. Mas você vai perceber a posição desses acontecimentos na história, tá? O que é importante. E eu tenho certeza que você não vai mais ter dúvida. Vamos começar então, pode colocar o primeiro. Nós vamos começar aqui no ano 0, tá? Aqui em cima eu coloquei o ano, e aqui o evento que marcou, tá? Então nós começamos no ano 0 com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nasceu, todos sabem que esse calendário que nós temos hoje, ele é baseado no ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Pode haver não, é muito provável que há uma diferença, irmãos, de aproximadamente entre 4 e até 6 anos com relação ao ano que o Senhor Jesus nasceu. Ou seja, nós estamos em 2013, então é provável que na verdade nós estaríamos no ano 2019, vocês entenderam? Ou então no ano de 2007. Então assim, há essa diferença, tá? Mas como nós não vamos marcar data, essa diferença ela não é importante. Vocês entenderam essa questão? Né? Que quando se marcou e fez o calendário baseado no ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo, não se tinha exatamente a certeza de quando foi que ele nasceu. Então há uma diferencinha aí entre 4 e 6 anos. Quantos sabiam disso?
Algumas pessoas sabiam, né? 4 pessoas, 5 comigo sabiam, né? Ok, então é isso. Então, ano 0, o ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O próximo, nós vamos já para o ano 33, tá? O ano 33 da nossa era, 33 depois de Cristo. Eventos que marcaram aqui. Aqui foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ok? Aqui a igreja nasceu, irmãos. Então a igreja nasceu no ano 33, no ano que o Senhor Jesus Cristo morreu. Ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. 40 dias depois, aqueles irmãos reunidos ali no cenáculo, Atos capítulo 2, ali nasce a igreja. Quando o Espírito Santo desce, ali batiza todo mundo, todos começam a falar em outras línguas. Então ali nasceu a igreja. E aqui, irmãos, nesse ano, começa o tempo da igreja. Quando nós formos estudar sobre o livro de Daniel, nós vamos ver alguns trechos do livro de Daniel, que são importantíssimos e fundamentais para entendermos o livro de Apocalipse. Nós vamos ver sobre as 70 semanas de Daniel, que é uma profecia lá. Não vou entrar em detalhes sobre ela hoje, porque nós vamos ter uma aula específica sobre as 70 semanas de Daniel. Mas, resumindo, as 70 semanas de Daniel, na verdade, a semana, elas são de anos e não de dias, ou seja, uma semana então equivale a 7 anos, tá? Então, cumpriu-se até hoje 69 semanas. Todas essas 69 semanas, se você multiplicar 69 por 7, você vai saber quantos anos deu aí. Então, tudo está cumprido nessas 69 semanas. A 70ª semana, ela ainda não se cumpriu. Então nós temos aí o quê? Nós temos aí um hiato profético. É um intervalo de tempo para o cumprimento total da profecia, tá? Então a 70ª semana, ela ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir na grande tribulação, que são exatamente 7 anos. Nesse ato profético, entre a semana 69 semanas e a 70ª, nesse intervalo nasce a igreja. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar sobre sobre o galho que foi enxertado na oliveira, tá? A oliveira ali representa Israel, e a oliveira ali representa o povo de Deus. O galho enxertado somos nós, que foi quando justamente começa a cumprir toda a profecia que o Senhor Deus deu lá em Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram, né? Ele lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre o seu descendente e a descendência dela. Ali é uma profecia onde Deus está falando sobre Jesus Cristo. Então, por exemplo, uma outra profecia onde Deus fala para Jesus Cristo, quando Deus fala para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ali Deus está falando sobre Jesus Cristo. Então quando que isso começou a cumprir? Justamente nesse hiato profético entre as 69 semanas de Daniel que se cumpriram e a 70ª que ainda não se cumpriu. Então nesse intervalo, irmãos, nasce a igreja. É o galhozinho que foi implantado, enxertado na oliveira. Em casa vocês leem Romanos capítulo 10, vocês vão entender bem sobre isso, tá? Então aqui no ano 33 começa o tempo da igreja. Lá em lá em Apocalipse, no Apocalipse capítulo 1, versículo 19, se você quiser você pode abrir aí, Apocalipse 1, 19, está escrito assim: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas.
Na última aula, nós batemos e enfatizamos muito isso. Até esse momento, o que João havia visto? João havia visto Jesus Cristo glorificado. João havia visto Jesus Cristo numa imagem que não era a imagem de Jesus com quem ele esteve. A imagem de Jesus aquele Jesus em que João deitou a cabeça no peito, em que João esteve durante muitos anos ali. João vê uma imagem completamente diferente, né? Falamos isso na outra aula. Jesus Cristo sendo apresentado com toda a sua natureza eterna e a sua glória. Lembramos de João capítulo 17, aonde Jesus Cristo, na oração, ele fala assim: Pai, glorifica-me agora com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Então Jesus Cristo ele foi novamente glorificado, e foi isso que João viu, tá? Então, nesse versículo aqui, irmãos, Apocalipse 1:19, as coisas que viste é a visão de Cristo glorificado. As coisas que são é as coisas que Jesus estava ali agora mostrando para ele, ou iria mostrar ali para ele agora, ou seja, são as coisas relacionadas à igreja. Apocalipse capítulo 2 e 3, a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, ela fala do tempo da igreja. É uma projeção, as 7 cartas, é uma projeção profética da história da igreja do Senhor Jesus Cristo, desde que ela nasceu, aqui no ano 33, até o arrebatamento. Cada igreja representa um período que a igreja do Senhor Jesus Cristo vivia. Essas igrejas existiam de verdade, elas estavam lá. Aquilo que está escrito na carta para elas era de fato a situação que elas estavam vivendo ali. Agora, o que Jesus faz é fazer uma projeção profética. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, vamos falar sobre a igreja de Éfeso aqui. Essa igreja, irmãos, foi a igreja do primeiro amor. Estão entendendo? Essa igreja, a igreja de Éfeso, ela representa aquele período da igreja que foi do ano 33 até o ano 64. Pode colocar o próximo, por favor. Até o ano 64. Então, do ano 33 até o ano 64, a igreja do Senhor Jesus, no mundo todo, irmãos, ela viveu o período do primeiro amor. Aquela paixão louca por Jesus Cristo, pela sua obra. No entanto, o que aconteceu no final desse período? No final desse período foi havendo um esfriamento. A igreja foi perdendo o seu primeiro amor pelo Senhor Jesus. E qual é a exortação do Senhor Jesus para a igreja dessa época? Para a igreja de Éfeso e para a igreja do período que ela representa, do ano 33 ao ano 64. A exortação é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Então, nesse período, a igreja começou já a experimentar assim aquele esfriamento. O primeiro amor foi acabando, tá ok? No ano 64, deixa eu abrir um parêntese aqui, irmãos, e explicar para vocês o seguinte: essas datas que nós estamos colocando, nós não podemos considerar como datas exatas. O pastor falou que foi no ano 64, então não foi no ano 65, foi no ano 64. Nós não podemos considerar isso. Por quê? Porque isso, irmãos, é fruto, é claro, de revelação do Espírito de Deus e de estudos sobre características da igreja daquela época. Então entendeu-se que no ano 64, a igreja ela começou a ser duramente perseguida. Duramente perseguida. Então entendeu-se que, o ano 64, qual é a próxima igreja? A próxima igreja que fala em Apocalipse é a igreja de Esmirna. Você quer ver? Vamos só dar uma lidinha aqui, Apocalipse capítulo 2. Nós não vamos detalhar, porque nas próximas, a partir da semana que vem, nós vamos entrar em detalhes em cada igreja. O objetivo vai ser estudar 3 igrejas na quarta-feira que vem e 4 igrejas na próxima quarta-feira. Irmãos, esse estudo das igrejas é fantástico, tá? A igreja de Esmirna, veja só no capítulo 2, no versículo 9.
ele diz assim, ó: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui, irmãos, é uma palavra de ânimo para a igreja. Mas, no entanto, o Senhor Jesus não esconde que aquela igreja seria perseguida. Irmãos, nesse período de 64 até 313, foi o período em que a igreja foi duramente perseguida. Irmãos, milhares de cristãos foram mortos na fogueira, foram decapitados, porque se negaram a negar a fé em Jesus Cristo, se recusaram a negar a fé em Jesus Cristo. Vocês entenderam isso aí? Então, há uma relação entre esse período e o que essa igreja viveu. É por isso que nós falamos que cada igreja representa um período. No entanto, pode haver uma diferença de data? Pode, é claro, isso é normal que haja, talvez uma diferença de 10 anos, não vem ao caso agora, tá? Mas essas cartas nos ajudam a entender o período que a igreja viveu e estamos vivendo agora. Então, aqui no ano 64, terminou o período da igreja de Éfeso, começou então o período da igreja de Esmirna, que foi a igreja duramente perseguida. Pode seguir. Próximo. 313, o ano 313 depois de Cristo. Aqui termina o período da igreja de Esmirna. Começa agora o período da terceira igreja, chamada Pérgamo. Irmãos, o que aconteceu aqui nesse período? Para quem é bom de história, vai se lembrar que por volta do ano 300 depois de Cristo, Constantino era o imperador de Roma. Quantos se lembram disso aqui? Levanta a mão. Uma boa turma, né? A outra tem que fazer o EJA, entendeu? Vocês poderem aprender história. Irmãos, eu estou brincando, viu? Eu descobri isso estudando Apocalipse. Então, no ano 300 era Constantino, o imperador romano. Tá? Constantino, irmãos, ele teve um sonho. No sonho dele, ele via um escudo nas nuvens e uma cruz cravada nesse escudo. A cruz é o símbolo do cristianismo, por causa da cruz de Cristo. Constantino, então, mandou desenhar uma cruz no escudo dos seus soldados. Nesse tempo, ele ainda não era imperador romano, ele era general dos exércitos de Roma. Ele foi para a batalha e ele venceu a batalha. E a vitória nessa batalha deu a ele o governo total de Roma, ou seja, se tornou imperador de Roma. O coração de Constantino se abriu para o cristianismo, porque a cruz era o símbolo do cristianismo. No entanto, Constantino era sacerdote de uma religião pagã. Quando você vai ler sobre a igreja de Pérgamo, deixa eu ver se é aqui para eu não te passar a informação errada. Exatamente. Quando o Senhor Jesus vai escrever para a igreja de Pérgamo, o Senhor Jesus, ele diz assim: sei que você habita aonde está o trono de Satanás. Por quê? Foi justamente nesse período onde Constantino, imperador romano, sacerdote de uma religião pagã, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que ele pegou alguns pastores, bispos, líderes da igreja e começou a trazer para perto dele e dar cargos políticos para esses pastores. Começou a dar cargos políticos para esses líderes. E ele começou, por causa dessa influência dele como imperador, e por causa dos pastores vindo para a vida política, Constantino começou a presidir os concílios. Vocês vão se lembrar de um concílio muito famoso, o concílio de Niceia. Quem se lembra desse concílio? Pouca gente, o restante tem que fazer EJA também, tá, irmãos?
Vai para o EJA para lembrar dos concílios de Nicéia. Nas aulas de história da Albenize, minha professora na 7ª e 8ª série. Quem foi aluno da Albenize aqui? O Alexandre foi. Ah, muita gente. Então me lembro da Albenize falar, o conselho de Nicéia, entenderam? Ele começou a presidir o conselho. O que ele começou a fazer? Primeiro, ele fez um decreto. O cristianismo é agora a religião oficial do Império Romano. Estão entendendo? As pessoas começaram a ir para as igrejas. Só o seguinte, elas iam para igrejas, mas elas não eram convertidas. Elas iam por causa do decreto do imperador. E para amenizar a coisa, o que Constantino fez? Começou a pegar ídolos pagãos e trazer para dentro da igreja. E por causa da influência que ele tinha na vida dos pastores, e porque esses exerciam cargos políticos, eles perderam a autoridade para dizer, não aceitamos isso aqui. E se dissessem também morriam. Eles abriram. O que aconteceu? A igreja do casamento ilícito. A igreja se casou. Olha o casamento a 3. Cristianismo, política e paganismo. Irmãos, a partir daqui, a igreja começou a se corromper profundamente. De onde se origina a Páscoa comemorada com o coelho da Páscoa e com o ovo de Páscoa? Acessa a Wikipédia, digita lá ovo de Páscoa, Páscoa, coelho de Páscoa, e você vai ver que, deixa eu ver se eu me lembro, havia uma deusa chamada, se não me engano, se eu errar, me perdoem, Eostre. Essa deusa era representada segurando um ovo na mão e perto dela passando um coelho. Havia um coelho perto dela. Era uma deusa de uma festa pagã, que eu não vou me lembrar o nome agora, porque eu já li isso faz tempo. Pegaram então essa deusa, pegaram então o ovo, pegaram então o coelho e adaptaram dentro do cristianismo. Agora, a comemoração da Páscoa, nós vamos tacar o símbolo do coelho e o símbolo do ovo. Sim? Ótimo, bem lembrado. Havia um ritual que as sacerdotisas dessa deusa, chamada Eostre, se eu errar o nome, irmãos, me perdoem, tá? E elas faziam um ritual para adivinhações. Qual era a cantiga, ou qual eram as palavras mágicas que elas faziam no ritual? Pegava-se uma lebre, matava em sacrifício à deusa, abria o ventre, expunha as vísceras, mexia-se nas vísceras e dizia-se assim: ó lebre de Eostre, o que as suas entranhas trazem para mim? Estão entendendo? Daí surgiu a música: coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Ah, irmãos, que coisa horrível. A gente na escola aprendeu isso, né? A gente na escola aprendeu isso. Em igrejas, não vou falar isso aqui não, porque eu não tenho certeza. Em igrejas, até comemorando a Páscoa com o símbolo do coelho. Eu não sei. Bom, esquece isso, apaga isso. Tá? Então, onde que nasceu isso, irmão? Justamente nesse período. Em 313 depois de Cristo, quando Constantino, ele se tornou imperador, teve afinidade com o cristianismo e começou a dar cargos políticos. Aí, irmãos, pastores entraram na política. Estão entendendo? E a igreja se corrompeu completamente. Próximo período, 606. Então, de 313 até 606, foi o período da igreja de Pérgamo, a igreja do casamento ilícito. 606 começa o período da igreja de Tiatira. O que se destaca nesse período? Esse foi um período em que a igreja afundou na idolatria. Para essa igreja, Jesus fala: tenho, porém, contra vós que toleras Jezabel, essa mulher que se diz profetiza
e induzo os meus servos a comerem comidas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem, a cometerem imoralidade sexual. No estudo das igrejas nós vamos dar isso com detalhes. Irmãos, nesse período, houveram vários concílios, tá? O que é um concílio? Concílio é uma reunião de líderes da igreja, aonde eles definem doutrinas, aonde eles definem caminhos, aonde eles definem o que a igreja crê e o que a igreja não crê, o que a igreja adota e o que a igreja não adota, tá? Em Atos, no livro de Atos, você vê concílios. Por exemplo, quando quando algumas pessoas, alguns que se diziam apóstolos, descem para algumas igrejas, não eram do convívio dos apóstolos do Senhor Jesus, e começa a dizer para eles: vocês têm que se circuncidar, porque senão vocês não vão ser salvos. Vocês têm que começar a guardar a lei de Moisés, porque senão vocês não vão ser salvos. Então as igrejas começam a desvirtuar. Quer ver sobre isso? Estuda a carta de Paulo aos Gálatas, e vocês vão ver, no meu discipulado nós estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Irmãos, é fantástico você ver o quanto Paulo fala da justificação pela fé e que nós não temos mais necessidade de cumprir as obras da lei, ou as ordenanças da lei. Então, lá no livro de Atos, você vai ver que Paulo vai a essas igrejas e vê o que está acontecendo, ele volta, ele se reúne com a liderança da igreja e discutem a questão. Os irmãos chegam à conclusão que não é mais preciso obedecer às ordenanças de Moisés, aquilo que estava escrito na lei de Moisés, sobre circuncisão e sobre um monte de coisa. Escrevem uma carta, Paulo e mais um outro irmão lá, pega essa carta e leva para as igrejas. Olha, está aqui, essa é a decisão dos apóstolos do Senhor Jesus. Quantos se lembram desse texto em Atos? Alexandre se lembra, a Rosa. Estão entendendo? Aquilo era um concílio, está entendendo? Nesses concílios, irmãos, a partir do ano 606, vinha um imperador e falava: vamos tirar as imagens da igreja. Nós não aceitamos mais imagens na igreja. Tirava-se as imagens. O imperador morria. Quem que assumiu o governo? A esposa do imperador. A esposa do imperador reuniu o concílio e falava: traga as imagens de volta para a igreja. Lembra de Jezabel, que Deus falou? Jezabel, a que se diz profetiza e leva os meus servos a comerem comida sacrificada a ídolos e a cometerem imoralidade sexual. Está aqui, ó, irmãos, nesse período, tá? Então, 606, a igreja fundada na idolatria. Próximo. 1517, olha só o quanto o período, quase 1000 anos, né? Aqui dá 900 e poucos anos, né? Que foi esse período que nós acabamos de falar. 1517 começa o período representado pela igreja de Sardes. O que é a igreja de Sardes? Na igreja de Sardes, para a igreja de Sardes, Jesus fala assim: sei que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Deixa eu ler o texto aqui direitinho. Apocalipse 3, 1, lá no finalzinho: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A igreja de Sardes, na época em que foi escrito essa carta, ela existia e tinha problemas lá, mas ela falava desse período, a partir do ano de 1517. O que aconteceu nesse período? 31 de outubro de 1517. Que data foi essa? Aniversário de Mineiros. Irmãos, dia 31 de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante, tá? Por que 31 de outubro? Oi? Isso, Lutero. Por que 31 de outubro? Porque foi nessa data, foi Lutero, das 95 teses? Foi Lutero, né? Lutero pegou e pregou na porta da catedral na Alemanha, de uma catedral na Alemanha, as 95 teses. Não aceitamos imagens de escultura na igreja. Não aceitamos blá 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 blá. Na internet tem as 95 teses. Começa-se aí a Reforma Protestante, ou seja, um grupo
que estava para morrer, mas ainda estava vivo, saiu da igreja corrompida e começou o movimento protestante do qual eu e você nos originamos. Hoje nós somos protestantes, porque nós protestamos contra aquele sistema da igreja idólatra e com um monte de doutrinas cheias de heresia, cheias de erros e de um monte de coisas que não tinha base na palavra de Deus. Estão entendendo? Então, irmãos, essa igreja, ela saiu de lá de dentro. Por isso, olha o que Jesus fala para cá, nessa carta. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Irmãos, abrindo um parêntese, sabe uma coisa que tem marcado muito meu coração nos últimos dias? É o seguinte: primeiro, a visão e a opinião que as pessoas têm de nós, a visão e a opinião que eu mesmo tenho a meu respeito, e a visão e a opinião que Deus tem a meu respeito. Irmãos, é assustador. Jesus fala para essa igreja assim: você tem fama de estar vivo. Quer dizer, todo mundo olhava, está vivo, está vivo. Mas Jesus olhava e falava assim: está morto. Para a igreja de Laodiceia, olha o que Jesus fala: você diz, quer dizer, a opinião dela sobre ela mesma: estou rico, abastado, tenho de tudo, não preciso de mais nada. Porém, eu te digo, tu és miserável, pobre, cego, nu, digno de compaixão. Irmãos, presta atenção. Qual é a opinião de Deus a seu respeito? A opinião dos outros a seu respeito pode não estar certa. E a opinião sua sobre si mesmo pode não estar certa. Então, irmãos, cuidado. Porque eu estou tendo esse cuidado na minha vida. Não importa o que a igreja pensa de mim. Eu não estou falando que nós vamos desconsiderar opiniões de outros irmãos a nosso respeito, coisas que nós temos que ouvir para mudar algumas atitudes. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, irmãos, é que a visão que as pessoas têm de mim, a visão que eu mesmo tenho de mim, pode estar errada. Quantos entenderam isso, irmãos? Então, é bom você perguntar para Jesus: Jesus, qual é a tua opinião sobre mim? O que o Senhor fala sobre mim? Amém? Então, começou a igreja da reforma, tá? Pode seguir. Esse período foi até o ano de 1750, de 1517 até o ano 1750. Aonde começa o período da igreja de Filadélfia, a penúltima das 7 igrejas, igreja número 6. 1750 começa a igreja da Filadélfia. O que marcou no período dessa igreja? Você vai ver que na carta a essa igreja não há nenhuma exortação do Senhor para essa igreja. Enquanto Éfeso, Jesus fala: olha, arrepende-te e volta a praticar as mesmas obras, senão virei a ti e moverei o teu candeeiro do teu lugar. Para a igreja de Sardes, Jesus também faz exortação. Enfim, para todas, exceto para a igreja de Esmirna, que era a igreja perseguida, e a igreja de Filadélfia. Não há exortação da parte de Jesus para essa igreja. Por quê? Porque essa igreja estava vivendo um genuíno avivamento. Um genuíno avivamento. Coisas que marcaram a igreja desse período, de 1750 até 1900, que é o próximo período. Primeiro, amor fraternal. Amor de uns para com os outros. Marcou essa igreja. E eu tenho descobrido uma coisa muito interessante. Se eu de fato e de verdade amo o meu irmão, eu não falo mal dele. A carapuça serviu? Serviu, irmãos? Para mim serviu. Se eu amo o meu irmão, eu não falo mal dele. Se eu amo o meu irmão, eu ouço o que o meu irmão tem para falar a meu respeito. Não estou falando daquilo que eu falei anteriormente, a opinião dos outros, a opinião de Deus. Estou falando assim, quando você ouve, às vezes as coisas que ele vai te dizer
vai direcionar o seu caminhar e muitas vezes te tirar do erro. Estão entendendo? Quando você ama o seu irmão, você ora por ele quando você percebe que há uma falha. Você ora, mas você nunca vai deixar de amá-lo, de respeitá-lo e de ter comunhão com ele. Quando você ama o seu irmão, você jamais vai mostrar a nudez dele para outra pessoa. O que eu quero dizer é o seguinte: mostrar nudez é mostrar erros, mostrar falhas. Sabe, irmão tal, falhou assim, assim, assim comigo. Isso é falta de amor, irmãos. E isso se chama covardia. Estão entendendo, irmãos? Não estamos ocultando erros, mas nós estamos cobrindo, protegendo, fazendo o que Sem fez com Noé. Quando Cã viu Noé nu e bêbado, Cã sai da tenda e vai contar para os irmãos. Cã viu a nudez de Noé, o que era algo naquela época inadmissível. Quando Sem fica sabendo, Sem pega uma capa e entra na tenda de costas para não ver o pai nu, e joga a capa sobre o pai, para cobrir o pai. Isso fala de você cobrir o seu irmão, e não difamá-lo, e não expor as fraquezas. Sabe por quê? Porque você também tem fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Outra coisa que se destacou, saiu aí. Outra coisa que se destacou nesse período da igreja de Filadélfia: santidade no meio do povo de Deus. Um padrão altíssimo de santidade. Fugiam da imoralidade sexual, fugiam de práticas pecaminosas. Outra coisa que se destacou, irmãos, nesse período, foi o período em que a igreja mais enviou missionários para as nações. Só os Estados Unidos enviou mais de 400 mil missionários para povos que nunca tinham ouvido falar do Senhor Jesus. Domingo passado eu falei, nós nunca vamos experimentar um avivamento se não nos envolvermos com a obra missionária. E é verdade. Estão entendendo? Aqui surgiu grandes evangelizadores. William Carey, que foi o primeiro missionário estrangeiro na Índia. E tantos outros, irmãos, surgiram nesse período da igreja de Filadélfia. A igreja tem um texto em Apocalipse, em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, que retrata muito bem esse período da igreja de Filadélfia. Esse período é justamente quando aquelas 10 noivas, elas pegam as suas candeias e elas acendem as suas candeias, as suas lamparinas, e elas saem para o encontro do noivo, às 10. É nesse período aqui, a igreja de Filadélfia, quando as 10 noivas saem para encontrar o noivo. O noivo já estava voltando, irmãos, o noivo estava vindo para o casamento. É hora do casamento, vamos embora. As 10 saíram. No entanto, o que aconteceu? O que a parábola diz? Que o noivo demorou. E as 10 foram tomadas de sono e adormeceram. É o que aconteceu no próximo período. Pode passar. Ano de 1900, começa o período da igreja de Laodiceia. As 10 noivas dormindo, tomadas de sono. Nesse período, por que se diz que foi em 1900 da nossa era, 1900 depois de Cristo, que começou o período representado pela igreja de Laodiceia? Porque foi justamente nesse ano, talvez alguns anos depois, alguns anos antes, que começou-se a notar que a igreja cristã começou a perder as características que ela tinha do período da igreja de Filadélfia. O amor começou a esfriar, o amor pelos irmãos começou a sumir, o nível de santidade começou a baixar, a igreja começou a se tornar liberal. Foi justamente nesse ano de 1900. Liberal, que eu digo, é aceitar tudo, tá? Tudo como normal, entendeu? Tirando
não atentando para a autoridade da palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz, e se adequando ao que o mundo está dizendo, a filosofia dominante no mundo. Estão entendendo? É o mundo entrando dentro da igreja, os pensamentos, os princípios, e adaptando-se a vida cristã ao mundo lá fora. Isso se chama apostasia. Estão entendendo, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Começou o período da igreja de Laodiceia. Esse período da igreja de Laodiceia, ele começa em 1900 e ele só vai terminar com o arrebatamento da igreja. Se você pensou direitinho, é o período em que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia. Uma igreja que olha para si mesma e diz: sou rico e abastado, tenho de tudo, não preciso de mais nada. Mas Jesus olha para ela e fala: não sabes, porém, que tu és miserável, pobre, cego, nu, digno de compaixão. Uma igreja, irmãos, essa é a opinião do Senhor Jesus sobre a igreja dos nossos dias. Quantas igrejas, irmãos, cheias do Espírito Santo? Não. Do poder de Deus? Não. Cheias de dinheiro, gastando milhões e milhões, irmãos, comprando terreno, construindo templos, e milhares de pessoas morrendo sem ter o que comer. E a igreja acha que está tudo bem. Vamos para o culto hoje? Vamos, vai ter um louvor abençoado. Aí louve, irmãos, beleza. Aí a galera sai para comer pizza, entendeu? E aí vamos fazer uma reuniãozinha legal em casa, vamos assar uma carne, tá entendendo? O pastor falou que tem jejum e oração. Ah, não vou participar disso não, isso aí, deixa para lá, deixa esse povo aí e tal. E tá tudo bem, irmão, tá tudo bem, você entendeu? O pastor pegou a palavra de Deus hoje, né? Nossa, que coisa de Deus, né? Tá tudo maravilhoso, o Senhor te prospere, o Senhor te guarda, paz de Deus, paz do Senhor. E lá fora, irmãos, afundado no pecado, bebida alcoólica, prostituição, imoralidade, difamação, passando os outros para trás, irmãos. Pensamentos inúteis, andando na desobediência, rebeldia aberta e declarada. Não respeita líderes, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita ninguém. E está tudo bem, irmão, está tudo bem. Vamos no culto hoje, rapaz, não perca o culto de jeito nenhum. Quer dançar hoje no louvor. Eu não estou criticando as nossas expressões de adoração. Eu só estou dizendo que quando a nossa adoração não é acompanhada de uma conduta íntegra e justa diante de Deus, irmãos, Deus tem nojo. Porque é vazia. É vazia. É a mesma coisa de um marido que olha para a esposa e diz: eu te amo, te respeito. Ele quer namorar com ela, ele prepara o meio de campo para ele namorar com a esposa, direito dele, entendeu? Mas em outros momentos ele a humilha, ele xinga, ele ameaça agredi-la, ele faz coisas que a ofendem. Você acha que tem amor nesse relacionamento? Sim ou não, irmãos? É o que está acontecendo na igreja de hoje. A gente vem para cá, irmãos, e fala cada coisa linda e mentirosa para Deus, e a gente acha, irmãos, está tudo bem, andando em princípios pecaminosos, irmãos, pecaminosos, e acha, irmãos, que está tudo bem. Querido, não está tudo bem. Olha para o seu irmão e diz: não está tudo bem. Não está tudo bem. É uma igreja hipócrita. Hipócrita. Você ouviu o que eu falei? Vou falar de novo. Hipócrita.
É uma igreja displicente com a oração, com as práticas espirituais. É uma igreja imoral. É uma igreja descuidada com o Senhor Jesus, com a obra dele. É a igreja de hoje, irmãos. Sou rico e abastado, tenho de tudo, não preciso de mais nada, né? Eu, porém, vos digo: tu és miserável, pobre, cego e nu, digno de compaixão. É uma igreja que não consegue se enxergar. Ela não consegue se enxergar, irmão, sabe por quê? Porque ela já está tão cega, e Jesus falou que ela está tão cega, que ela não consegue ver a sua real situação. Ela não consegue ver a sua real situação. Eu vou deixar para falar sobre a igreja de Laodiceia quando nós formos estudar sobre a igreja de Laodiceia, irmãos. Tá? Só quero dizer uma coisa: essa igreja não sobe. Essa igreja de Laodiceia, não estou falando vocês, estou falando essa igreja de Laodiceia, não sobe. Para o arrebatamento ela não sobe. Ela vai passar a tribulação aqui. Mas, contudo, porém, todavia, para a glória de Deus, há um remanescente que permanece fiel. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Há no meio dessa igreja um remanescente que permanece fiel, que não aceita, que não se mistura com o pecado, que continua lutando com todas as suas forças para ser fiel a Jesus, e que não se conforma com este século. Não se conforma. Não se conforma, não é só com este século lá fora, não. Não se conforma com este século aqui dentro. Não me conformo. Esse remanescente da igreja vitoriosa tem vivido, talvez, o período mais difícil da igreja na face da terra. Talvez seja o período mais difícil. Tem o período da igreja de Esmirna, que foi uma igreja duramente perseguida. Não sei. Mas a promessa de Jesus para o vencedor desse período, dessa igreja, é: aquele que vencer e permanecer fiel, darei a ele o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no trono dele. A maior de todas as recompensas para o vencedor está na igreja de Laodiceia. Não desprezando as outras de maneira alguma. Na minha opinião é a maior. Maior. A mesma autoridade que eu recebi de meu Pai, disse Jesus, eu darei para o vencedor. Na igreja de Laodiceia. Seguinte, próximo. Muito bem. Veja bem aqui, irmãos. Então, no pontinho de trás nós temos o ano de 1900, que começa o período da igreja de Laodiceia. Aqui nós temos o arrebatamento da igreja vencedora. Apocalipse capítulo 4. Aqui então acontece o arrebatamento. Por que eu não coloquei data? Porque eu não tenho a data. Ninguém sabe quando vai ser o arrebatamento. Mas temos sinais muito claros de que o arrebatamento está às portas. Para a igreja de Laodiceia, a igreja do nosso período, Jesus disse: eis que estou às portas. Eis que estou às portas. Quantos lembram desse texto? Quem não lembra, vai ler. Lê lá, a carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Eis que estou às portas. Então, acontece aqui o arrebatamento da igreja. O que mais que vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada, começa a grande tribulação. Tem-se início a grande tribulação. E nesse período da grande tribulação surgem o anticristo
que em vários versículos de Apocalipse está ilustrado como a besta. Toda vez que vocês virem a besta no livro de Apocalipse, está se referindo ao anticristo, tá? Surgem a besta e o falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta será um líder religioso de grande influência e de grande poder, que vai fazer milagres, que vai fazer prodígios, que vai fazer sinais da mentira e do engano, que vem da parte de Satanás, com o objetivo de enganar todos aqueles que tiveram prazer na iniquidade, durante a grande tribulação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, está lá, é só você ler que está lá exatamente o que eu falei. Milagre? Sim, milagre. Prodígios e sinais? Sim, prodígios e sinais ele vai fazer, para enganar. Quem que envia esse poder sedutor? Quem que envia? Deus. Deus que envia. Sabe por que eu tenho gostado de estudar Apocalipse, irmãos? Porque Apocalipse me ensina a não brincar com Deus. Não brinque com Deus. Porque eu acho, irmãos, não acho nada, deixa para lá. Com o arrebatamento da igreja, termina o tempo da igreja. Termina-se o tempo da igreja. O tempo da igreja começou lá no ano 33, no Pentecostes, termina no arrebatamento da igreja. Termina também o hiato profético das 70 semanas de Daniel. Então, com o arrebatamento da igreja, começa-se o cumprimento da 70ª semana de Daniel. É uma semana só que tem que se cumprir, a semana de número 70. Semana de anos e não de dias. São 7 anos que vão se cumprir. E esses 7 anos são chamados de a grande tribulação. Pode passar? A grande tribulação. Oi. O hiato é, por exemplo, veio a profecia das 70 semanas. No decorrer dos anos da história, se cumpriu a primeira, a segunda, tal, até a 69. Aí parou o cumprimento. A 70ª semana não se cumpriu. Parou o cumprimento. Nesse intervalo, eu estou com a informação aqui, mas eu preciso checar ela. Porque quando Jesus entra montado num jumentinho em Jerusalém, sendo saudado pela população, ali estava se cumprindo uma profecia, e foi exatamente no dia cuja contagem fecha com as 69 semanas, entendeu? Só que essa informação fica para eu confirmar com vocês depois, eu vou dar detalhes sobre ela. Agora eu realmente não lembro de cabeça, eu teria que ler, tá? Então cumpriu as 69, aí parou de cumprir. Entendeu? Vinha cumprindo, todo ano vinha cumprindo, parou de cumprir. Começa, o hiato profético começa aí. O que é o hiato? Um intervalo, um espaço. Entendeu? Quando que o hiato termina? Com o arrebatamento da igreja, o hiato termina. Aí começa o cumprimento da semana número 70. É uma semana que não fala de dias, fala de anos. Então essa semana tem quantos anos? 7 anos, que são 7 anos da grande tribulação. A grande tribulação está escrita do capítulo 6 ao capítulo 18. Próximo. No final da grande tribulação, que são 7 anos, o que vai acontecer? Presta atenção agora, irmãos. Presta atenção. O evento que termina a grande tribulação é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O céu vai se abrir e Jesus vai aparecer com poder e muita glória. Muita glória.
acompanhado dos seus santos. Que santos que são esses? A igreja vencedora que foi arrebatada. Onde está escrito isso? Apocalipse capítulo 19, você vai ver o casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. O casamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. E para vestir a noiva, o texto está dizendo lá, foi-lhe dado linho fino, branco e puríssimo, que fala dos atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos, que foram praticados enquanto eles viveram aqui na terra, dá a eles o direito de, no casamento com o Cordeiro, eles vestirem uma roupa feita de linho finíssimo, branco e puro. A pergunta é: você está preparado para usar essa roupa, querido? Você tem direito de usar essa roupa? Porque esse direito você só conquista com a sua conduta aqui. Nós não estamos falando de salvação, não confunda. Eu estou falando de se casar com Jesus Cristo. Salvação é outro departamento. Nós estamos falando aí, irmãos, a maior herança que alguém pode ter de se tornar esposa do Cordeiro, de forma que a Trindade, ela não vai mais ser Trindade, ela não vai mais ser Pai, Filho e Espírito Santo, ela vai ser Pai, Filho, noiva ou esposa e Espírito Santo. É se unir, irmãos, a Deus eternamente. Uma posição, irmãos, que só cabe à igreja vencedora que será arrebatada. A pergunta é: você está preparado? Que roupa você teria hoje? Jesus vai te dar uma roupa. Que roupa seria? Porque quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, quando você recebe o Senhor Jesus Cristo, lá em Isaías, no capítulo 61, se não me engano, 61 ou 63, fala de vestes de salvação e um manto de justiça. É uma roupa que Jesus está te dando, depois que você recebeu Ele, teve seus pecados perdoados. Mas não é essa roupa que está lá em Apocalipse 19, lá é outra roupa. Lá é um linho fino, branco e puro, que fala dos atos de justiça dos santos. Em outras palavras, irmãos, é a sua vida aqui na terra, a sua conduta, as suas escolhas, o seu investimento, aquilo que você está fazendo, irmãos, investimento na obra missionária das nações, boas obras, essa roupa fala disso, tá? Então acontece a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, acontece a batalha do Armagedon. Armagedon é um vale que está em Israel, aonde vai haver a maior de todas as batalhas, porque a besta e o falso profeta e o dragão, que é Satanás, eles vão reunir os exércitos para grande peleja, porque o objetivo deles é matar o Senhor Jesus Cristo, que vem no céu junto com a sua esposa agora, que era noiva, agora é esposa. Acontece ali a batalha do Armagedon. O Senhor Jesus, com o sopro de sua boca, destrói o dragão, o anticristo e o falso profeta. Com o sopro de sua boca. O que acontece aqui? O fim da besta e do falso profeta. Eles são lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás agora não vai para o lago de fogo e enxofre, que ainda não é hora. Satanás é preso, é acorrentado e lançado num abismo. Apocalipse capítulo 20, se não me engano, tá? Está escrito. Nós vamos ver, irmãos, detalhadamente cada uma dessas coisas. Ok? Muito bem. Então isso tudo no final da grande tribulação, tá? Dos 7 anos, começou aqui com o arrebatamento da igreja vencedora. Ok? Terminou aqui no início da grande tribulação, o tempo da igreja. Pode seguir.
Essa daqui, irmãos, eu gosto. Aonde nós estamos hoje, nessa linha do tempo, todos os sinais mostram e indicam que nós estamos aqui, às vésperas do arrebatamento da igreja, 11h57 da noite. Deixa eu explicar isso para vocês. Se o arrebatamento da igreja fosse à meia-noite, agora seria 11h57 da noite. Faltam 3 minutos para o arrebatamento. É claro, irmãos, que isso é uma projeção, tá ok? Se você for conversar com outros pastores, vão dizer, é 10 para meia-noite agora. Ah, é 5 para meia-noite. Não, é 7 para meia-noite. Eu acho que é 3 para meia-noite. Mas se for 10 para meia-noite, só falta 10 minutos para o arrebatamento. O que você consegue fazer em 10 minutos? O culto começa às 7h20, é 7h10. Você está na sua casa. Meu Deus. Cara, o Domingão do Faustão estava tão bom que eu esqueci do culto, cara. É 7h10, o culto começa às 7h20. Meu Deus, eu vou correr, vou trocar roupa, não vou nem tomar banho. Troquei roupa, peguei a moto, ou peguei o carro e vim correndo para a igreja. Cheguei 7h30. Cheguei. As intercessoras já estão orando, os irmãos já estão orando. Meu irmão, você ficou, você não subiu, você perdeu o momento do arrebatamento. Por quê? Porque ficou dormindo. Vocês entenderam a ilustração? Entenderam, irmãos? Perdeu, bobeou. Por quê? Porque eu passei o domingo inteiro assistindo filme, Domingão do Faustão, assistindo um monte de coisa, entendeu? E todo domingo que eu chego na igreja, eu falo que o louvor não tem unção, que o pastor está bravo demais, está indignado, que eu não senti a presença e o poder do Espírito Santo na igreja. É claro que você não sentiu, filho. É claro. A alma está tomada das coisas do mundo. Aí chega na igreja, querido, você só vai ouvir coisas espirituais que não vão testificar com as coisas naturais que estão dentro de você. Vocês entenderam, irmãos? É porque só ora na igreja, só lê a Bíblia na igreja, irmãos. Próximo. No final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus voltar, quando acontecer a batalha do Armagedon, quando for o fim da besta e do falso profeta, vai acontecer a prisão de Satanás, que eu já disse, e vai acontecer a primeira ressurreição. Não confunda essa ressurreição com a ressurreição que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Os crentes vencedores, que não se misturaram com aquela igreja, não se misturaram com os problemas daquele período, que não se contaminaram, mas que morreram. Morreram de velhice, morreram de causas naturais, morreram de outra coisa. Mas ele era um crente vencedor. Ele vai ser ressuscitado no arrebatamento. Então você não pode confundir essa ressurreição do crente vencedor com a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, que vai acontecer no final da grande tribulação, quando o Senhor Jesus voltar. Oi. São os crentes que eram crentes, que vão ser salvos, mas que não eram vencedores. Eles de alguma forma não estavam prontos para subirem. Também são eles, também são eles, sim, claro. Porque durante a grande tribulação, pelo menos no primeiro período ali, vai haver conversões. Oi? Suponhamos que você tenha um crente vitorioso, vencedor, misturado, envolvido com oração, entendeu? Mas ele morre. E você tenha outro crente. Não é um crente vencedor,
Mas ele também não se misturou com o pecado. Foi uma pessoa displicente, entendeu? Mas ele crê no Senhor Jesus. Ele creu. Mas ele não pagou aquele preço que precisava para poder subir. Ele morreu também. Esse crente daqui, no arrebatamento, ele vai ser ressuscitado, porque era vencedor, e vai ser arrebatado. Esse outro crente aqui vai ficar quietinho aqui ainda. Ele não vai ser ressuscitado. Aí vem a grande tribulação. Na grande tribulação, aquela massa de igreja que ficou, muitos deles vão se converter de fato e de verdade. E não vão negar o nome do Senhor Jesus Cristo e vão ser mortos por causa do Evangelho. Porque o anticristo vai matar um por um. Estão entendendo? Eles vão morrer. Decapitados. Eu vou rodar um filme para vocês aqui. Quantos já viram aquele filme? Não, Os Illuminates. Quantos já viram? Tá, muita gente não viu ainda. Eu vou rodar esse filme para você. Deixo claro que eu, pessoalmente, porque às vezes sou ranzinza, não gosto desse tipo de filme. Porque eu acho muito sensacionalista. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, esse filme me convenceu. Esse filme me convenceu. Esse aí me convenceu. E para me convencer não é fácil, não. Ele fala que num lugar, num deserto, nos Estados Unidos, há uma base. Desconhecem o proprietário dessa base, mas há um estoque imenso de caixões que foram feitos para se colocar 5 crianças, ou 2 adultos e 3 crianças, ou 3 adultos e 2 crianças. Há um estoque imenso de caixões lá. Você sabe que caixão é para um só. Esse é para 5, tá? Segundo, há um estoque imenso de guilhotinas. Guilhotinas. Aonde no mundo hoje se usa guilhotina? Aonde, irmãos? Em lugar nenhum no mundo hoje se tem notícia de guilhotina. Para que essas guilhotinas? Estão fabricando. Sabe para quê, irmão? Sabe para quê? É para o tempo do anticristo, para decapitação. Na grande tribulação. Oi. Ele vai para o paraíso. Vai para o paraíso do Senhor Jesus Cristo. O seio de Abraão, ele foi resgatado pelo Senhor Jesus Cristo para o paraíso. Efésios capítulo 4. Quando ele morreu, desceu ao Hades, levou o cativo o cativeiro. Você entendeu? Então, ele, no arrebatamento, o que vai acontecer? A alma dele que está com o Senhor Jesus, está consciente, em perfeito e pleno gozo e paz, vai retornar para o corpo glorificado. Nós, irmãos, não fomos feitos para ficar sem corpo. Nós fomos feitos para ter um corpo. O corpo é isso aqui. Entendeu? Mas quando a gente morre, o nosso corpo fica aqui, mas a alma vai para o Senhor Jesus. Se nós morremos em Cristo, a alma vai para o Senhor Jesus. Consciente, você vai saber que você é o Stanley, você está lá, né, com o Senhor Jesus Cristo, descansando. Você vai saber que você morreu. Entendeu? Eles vão ressuscitar. Esse é aquilo que eu falei dos 2 crentes. É um que não foi ressuscitado, porque ele não era vencedor. No entanto, era salvo. Era salvo, era crente de verdade, entendeu? Mas ele não estava pronto para ser arrebatado. Entendeu? Irmãos, existe um preço a se pagar para ser um vencedor. O preço de santidade. Estão entendendo? Então, no final da grande tribulação, quando Jesus volta, acontece a batalha do Armagedon, Jesus vai ressuscitar os justos, aqueles que não foram arrebatados, mas que serão salvos. E Deus é tão bom, irmãos, que para esses justos, a palavra diz que eles vão reinar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Mas eles nunca terão a mesma posição da esposa de Jesus Cristo.
Quando nós falamos de crentes vencedores, quando nós falamos de arrebatamento, irmãos, nós estamos falando de uma posição infinitamente superior a qualquer outra posição, galardão, recompensa ou herança que se pode ter. É ser esposa do chefe, irmão, ser esposa do rei. Oi? Sim. Não, vai ser usado depois do arrebatamento, sim. Durante a grande tribulação. É a marca da besta. Não diz que é um chip. Só fazendo essa correção. Não diz que é um chip. Diz que é uma marca. Pode ser um chip? Pode. Entendeu? Oi? Isso, exatamente. Ou você vai ter, o texto diz que ninguém vai poder comprar ou vender sem ele. Nós vamos falar sobre isso aí. Isso. Tecnologicamente falando, é uma ideia muito interessante. Agora, que vai ficar claro? Vai ficar claro. Todo mundo vai saber que é a marca da besta. Só que é o seguinte: quem tiver aqui, se não usar, não compra, não vende. Aí você vai ter que ir para o meio do mato. Entendeu? Com certeza já está visando isso aí. Com certeza. Entendi. Com certeza. Agora, que vai saber que é a marca da besta? Com certeza vai. Eu creio que vai. Só. Já usa esse chip, né? Com certeza isso vai tomar conta de tudo. Eu não creio que já é a marca da besta. Eu realmente não creio. Porque ela, pelo que diz a palavra, ela vai surgir ali na grande tribulação. Agora, que já são assim vestígios do que vai acontecer, com certeza entendeu? Pois é. Tecnologicamente falando, é uma ideia fantástica, você entendeu? Você não precisa de cartão de crédito, identidade, nada. Identidade. Está aqui. Passou o leitor, pronto. Você, Stanley Jones, tem tanto no banco, pode comprar, não pode. Procurado pela polícia, prende, entendeu? Está tudo lá. Com certeza. Isso, já vai preparando para achar normal. Entendeu? Seguindo, acontece a ressurreição dos justos, pode passar. Começa o milênio. Pode pôr. Começa o milênio. O que vai ser o milênio, irmãos? O milênio vão ser 1000 anos, onde o Senhor Jesus Cristo vai reinar pessoalmente aqui na terra. A sede do governo do Senhor Jesus vai ser lá em Jerusalém. De lá ele vai governar o mundo todo. Nesses 1000 anos, a terra ela é restaurada ao seu estado original, do jardim do Éden. A temperatura vai ser ideal. Não vai haver câncer de pele, não vai haver problemas climáticos, não vai haver nenhum desses problemas. O homem nesse período volta a viver 800 anos, 900 anos. Estão entendendo? Nesses 1000 anos. Período da restauração. Cumpre-se aqui o que o anjo disse para Maria, quando foi anunciar que ela estava grávida. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Entendeu? Esse trecho que eu citei ainda não cumpriu. Vai se cumprir no milênio. Seguinte. Sim. Claro que entrou. Você já foi para o céu, minha filha, voltou, está reinando com o Senhor Jesus Cristo. O pessoal que passou a grande tribulação, porque você vai estar num corpo glorificado, você é eterna, você não vai morrer nunca mais. Entendeu?
Esse negócio de viver 800 anos, alguém fala assim, não, glória a Deus. Eu fico, glória a Deus, é o corpo glorificado, que nunca mais vai experimentar a morte, irmãos. Sim. Eu não creio que seja para os judeus. Milênio é para a terra toda. Entendeu? Milênio é para toda a terra. Entendeu? É uma interpretação de alguém, né? Eu não concordo com ela, porque não vejo base bíblica. Oi? Sim, com certeza, os judeus vão estar aí no meio já, né? Mas essa de 800 anos é para quem sobreviveu à grande tribulação, tá, irmãos? Quem sobreviveu, né? Quem nasceu durante a grande tribulação, não morreu. Vai ter um sortudo que vai conseguir passar ileso. Entendeu? Então, acontece aqui a ressurreição dos ímpios, tá? Os ímpios são ressuscitados aqui. Presta atenção agora, irmãos. No final do milênio, os ímpios são ressuscitados. Tá? Para que o ímpio vai ser ressuscitado? Para ser julgado. Aí acontece o juízo do trono branco. Irmãos, a ministração sobre o juízo do trono branco é uma ministração muito forte. Para mim, eu acho muito forte. Tá? Porque... Oi? Nós é que vamos julgá-los. Nós é que vamos julgá-los. Então vocês vão julgar pessoas conhecidas. Entendeu? Paulo fala ali hoje, 1 Coríntios capítulo, acho que 6. Nós vamos julgar até os anjos. Nós vamos julgar. Paulo fala lá, está lá escrito. Entendeu? Vamos deixar para a gente entrar nesses detalhes aí depois. Seguinte. Satanás é solto, no final do milênio, Satanás é solto, porque ele estava preso, ele é solto. Aí ele vai ser derrotado pelo Senhor Jesus, e ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, aonde já está a besta, o falso profeta, tá? E agora o trio vai completar lá. E então, depois do juízo do trono branco, entramos na eternidade. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Tudo se fez novo. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo, ataviada como noiva para o Cordeiro. Ali os santos habitarão. Nela não haverá luz, não haverá sol, porque o próprio Senhor Jesus será a sua luz e o seu sol. Não haverá templo nela, porque o Senhor Jesus estará para sempre no meio do seu povo, dos seus santos. Aí, irmão, eternidade, não tem fim. Amém? Oi. Lá no juízo do trono branco diz que aqueles que foram julgados ali, cujo nome não estava no livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre também. Já estão lá. E aí, quem for lançado lá, vai ter uma companhia legal lá para a eternidade. Entendeu? Satanás, falso profeta e o anticristo. Ai. Oi. Em Jerusalém, a igreja com Jesus reinando. Sim, aqui na terra, a igreja vai estar com ele. Estão entendendo? Está entendendo? Oi? O ímpio. Do ímpio, o julgamento dos santos é para definir galardão, não para definir céu e inferno. Não, esse julgamento acontece, por exemplo, na ressurreição do justo. Quando o justo ressuscitar, ele vai ser julgado para receber o seu galardão. A igreja vencedora já foi julgada para receber o seu galardão. Entendeu? Os justos que ressuscitaram, a igreja vencedora vai ser só a esposa do Cordeiro. Entendeu? Então ele, a esposa,
e os santos, os justos que ressuscitaram reinando ali. Está lá em Apocalipse capítulo 20. Assim que ele ressuscita, da igreja vencedora. Oi? Nós vamos entrar em detalhes nisso, né? Mas o julgamento, cada coisa, irmãos, cada detalhe desse que nós vimos aqui, vai ter uma aula específica sobre o juízo do trono branco, uma aula específica sobre o arrebatamento, entendeu? Então vocês vão entender, fiquem tranquilos que vocês vão entender, amém? Irmãos, deixa eu só fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra e por esse entendimento que o Senhor tem nos dado. Que Teu Espírito nos prepare para sermos arrebatados, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de imoralidade sexual, de sensualidade, de rebeldia, de libertinagem dessa igreja. Queremos ver um povo santo, que quando se reúne para louvar, expressa aquilo que tem vivido no seu dia a dia. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Está encerrado, Deus abençoe, vão em paz.